E aí, bonito e bonita, tudo bem com vocês? Bora trabalhar a regência de mais alguns verbos? Aqui no canal há outros verbos, é só outros vídeos, aliás, sobre regência verbal, e você pode ir ali na playlist gramática que você vai encontrar, tá bom? Mais verbos para você estudar. Mas domingo tem prova e aqui eu vou deixar mais alguns verbos especiais e algumas questões sobre esse conteúdo. Por isso, para início da conversa, olha só, o que é a regência, o que ela estuda? Ela estuda a relação de sentido entre um termo regente e um termo regido. E essa ligação geralmente se dá por meio de uma preposição. No caso da regência nominal, obrigatoriamente por uma preposição. Ou seja, um nome que possui um complemento a partir de uma preposição. Já na regência verbal, o estudo é um pouco mais amplo. Vai estudar verbos que exigem uma preposição específica, vai estudar verbos também que possuem mais de uma transitividade, ou seja, eu posso usar com preposição ou sem preposição. E ainda a significação desses verbos, já que alguns existe a possibilidade de eu usar diferentes regências em o mesmo sentido, como esquecer e lembrar, ou então diferentes regências, transitividades para sentidos diferentes, como que ocorre com o verbo assistir, né, que eu posso usar como VTI, como VI, como VTD, e em cada uso um sentido diferente. Então, essa é a dinâmica da regência. Mas antes de tudo, já para aí, ativa o sininho para receber mais conteúdo de língua portuguesa, tá bom? O que é o termo regente, afinal de contas? É aquele que vai exigir um complemento. E o termo regido é aquele que complementa o termo regente. Então, no caso da regência nominal, que são os nossos dois primeiros exemplos, né, está apto a alguma coisa ou apto para alguma coisa. Então, o termo regente aqui exige a preposição a ou para. Né? Gente ávida por dominar, ávido por alguma coisa, exige a preposição por. E no caso da regência verbal, teremos verbos que exigem algumas preposições e outros não exigem preposição. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o termo regente é aquele que tem uma exigência. O termo regido completa essa exigência, certo? Mas vamos lá falar de alguns verbos. Como eu comentei, ó, lembrar e esquecer. O que ocorre? Esses dois verbos admitem duas transitividades. Eu posso usar como VTD, esqueci o livro. Quem esquece, esquece algo. Né? Lembrei a data, quem lembra, lembra algo. Ou eu posso usar como VTI, só que como VTI ele vai ser pronominal, então precisa do pronome oblíquo, significa que quem se esquece de alguma coisa. Então, esqueci-me do livro, tá? A preposição por ser VTI. Mas aqui, esquecer continua sendo esquecer, tá? A mesma significação, tendo preposição ou não. Verbo preferir, por que ele é importante? Aparece muito nas questões. Ele é um verbo que ele é VTDI e ele exige a preposição a, tá? Os alunos preferem educação física, objeto direto, a matemática, objeto indireto. E aí vamos aproveitar. Professora, matemática, a matemática é feminino, por que está sem crase? Porque na frente da educação física não tem artigo, tá? Então, aqui, de fato, só há a preposição a. Só vai ter crase aqui se houver o artigo na frente do objeto direto. Então, cuidem isso. E aí, claro, tem que ter artigo aqui no objeto direto e no objeto indireto vai ter a preposição e tem que ser um nome feminino para que ocorra a crase. Combinado? Perdoar e pagar, tá? Bem importante esses dois verbos, essa duplinha. Por quê? Eu posso usar como VTD, eu posso usar como VTI, olha aqui a preposição, e eu posso usar como VTDI. Então, eu posso dizer paguei o doce, ou paguei ao atendente, ou completo, paguei o doce ao atendente. Mas qual é o cuidado dessa dupla? A coisa paga ou perdoada, tá? Coisa tem que ser o objeto direto. E a pessoa a quem pagamos tem que ser o objeto indireto, tá? Então, na hora de resolver assinale a alternativa com um erro de regência, esses são detalhes para cuidar, ok? Então, paguei o atendente, por exemplo, é errado. É ao atendente. Verbo obedecer, outro importante, tá? Só tem uma significação, mas por que ele é importante? Porque ele exige a preposição a.
ok? Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, os alunos obedecem às regras escolares. Preposição feminina mais palavra feminina, crase. Ou os alunos obedecem ao regimento escolar. Então, preposição a mais palavra masculina vai dar ao. Tranquilo? Verbo ir, tá? Quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui deixei tempos diferentes, né? Já que muda o radical, para vermos a preposição. Iremos ao parque. Fui à festa de Pedro. Então, quem vai, vai a. E o nosso queridíssimo verbo chegar, porque aqui é muito comum, né, decorar, digamos assim, quem chega, chega a, só pode usar a preposição a. Mas cuidado, nós podemos usar a preposição de, só que muda a semântica, tá? Olha a semântica aí junto. O que acontece? Cheguei ao endereço combinado, cheguei a São Paulo, é porque é o meu destino, aonde cheguei, ok? Mas eu posso falar que cheguei a São Paulo, pois chegamos de São Paulo. Aliás, né, cheguei a Manaus porque chegamos de São Paulo. Ou seja, mostra a origem de onde eu saí. Quando eu uso a preposição de, eu quero enfatizar o lugar que eu saí. Quando eu uso a preposição a, eu quero te enfatizar o lugar que eu cheguei de fato, tá? Então é possível usar a preposição de, mas muda a semântica. Então, cuidado. E atenção, bonitos, né? Temos aquelas clássicas questões, assinale alternativa com a frase com a regência incorreta. O que nós precisamos cuidar quando você lê assim rápido? Nossa, mas tem preposição, tá tudo aqui, tá certo? Qual é o erro? Vamos lá, nós não podemos usar o mesmo complemento para verbos de regências diferentes. Precisamos usar ali, né, pronomes para repetir, enfim. Então, o que é esse erro? Precisava e encontrei o material. Quem precisa, precisa de. Quem encontra, encontra algo. Então, um verbo é VTI e o outro é VTD. O que nós podemos fazer? Precisava do material e encontrei-o. Eu uso um pronome para retomar a palavra material. Assisti, mas não gostei do filme. Ó, os dois são VTI, só que o assisti é um VTI que exige a preposição a e o gostei é um VTI que exige a preposição de. Então, também não posso deixar só um complemento. Então, assisti ao filme, mas não gostei dele. Pronome, retomando o filme. Tá? Então, cuidado nesse detalhe. Assim como, né, verbos bitransitivos terão um complemento objeto direto, sem preposição, e outro indireto com preposição. Então, é errado escrever avisaram no que o final do jogo será sábado, a final do jogo, tá? Porque o aqui funciona como objeto direto e que afinal também é objeto direto. Então, cadê o indireto? O que nós podemos fazer? Avisaram-lhe que a final do jogo será sábado. Avisaram a ele alguma coisa. Ou avisaram-no de que a final do jogo será. Ó, a preposição aqui. Aí usa o pronome no. Então, atenção a este detalhe. E agora vamos ao que interessa, as nossas questões. Há erro de regência verbal na opção seguinte. Erro, bonitos. Circula esta palavra na hora da prova, independente do vestibular que você estiver fazendo. Aspirou profundamente o forte odor do café. Aspirar é usado em dois sentidos. Cheirar, sorver, como VTD, então a frase está certa, e no sentido de desejar, almejar, vai ser VTI. Aspiramos à aprovação com crase. Então, a primeira frase, VTD, com sentido correto. Ele não pode visar o passaporte. Visar, né, pode ser usado no sentido de assinar, ele vai ser VTD, então frase correta também. No sentido de mirar, também é VTD, né? Mirei, visei o alvo. Ou no sentido de almejar, como aspirar, ele vai ser VTI com a preposição a. Visamos ao sucesso. Todos visam uma vida de paz. Então, olha aí o visar de novo. Nós queremos só olhar a vida? Não, nós almejamos. Então, o correto é usar como VTI, né? Há uma vida de paz. Para ter certeza, aspiramos à fama com crase, ó, no sentido de almejar. Aspiramos a alguma coisa, mas a fama feminina, crase. Então, correto, letra C é o nosso erro na frase.
Aponte a frase que apresenta incorreção de regência. Ó, duplinha de verbos que trabalhamos aqui no vídeo. Mário pagou o carro, coisa, objeto direto. A moça perdoou a indiscrição do colega, coisa, objeto indireto, correto. Antônio deixou de pagar o ajudante? Opa, deixou de pagar ao ajudante, porque ajudante é pessoa, bonitos. Perdoemos aos que nos ofenderam, aqueles, né? Então tá aqui a preposição, tudo certo. De novo, C de campeão. E para fechar, vamos regência aqui das nossas preposições e uso do artigo do pronome relativo. Nesse tipo de exercício, o que você tem que cuidar? O verbo. Então, ó, temos aqui a lacuna e aí pergunta, né? Deixa eu achar a caneta, achei. Pontinhos, filme você assistirá à noite. Assistir no sentido de ver exige preposição. Então, obrigatoriamente, a que filme, tá? E aí você já tira duas alternativas. Pontinhos, doentes, aquela enfermeira assistiu. Então, se eu tenho sujeito enfermeira, objeto doentes, esse assistir é de cuidar. Ele é VTD. Então, não tem preposição. Que doentes? Ou quais doentes poderia ser, tá? Já vamos ter uma resposta aqui, mas vamos entender as frases. O candidato pretende chegar a algum lugar, a alguma informação. Então, a que pretende chegar? Precisa da preposição. Tracinhos, o esportista mais gosta. Quem gosta, gosta de quê? Então, preposição, de que o esportista mais gosta. E aspirar, vimos na outra questão, né? O você aspira na vida. Então, deseja. A que você aspira? E aí chegamos à letra D de dentista. Tranquilo, bonitos? Então, aproveitem ali na playlist Gramática para conferir outros vídeos de regências com mais verbos para o repertório de vocês. Tem mais dúvidas? Quer outro conteúdo? Já deixa aqui nos comentários. Beijo, bonitos, e até a próxima!